Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre as questões que são colocadas aqui no canal durante a semana. Sempre que aparece o ponto de interrogação, ponto de exclamação, é porque eu vou conversar a respeito daquilo que foi comentado aqui no canal. Eu chamo o dia de hoje, o dia das perguntas e respostas. Hoje é domingo, é o dia 8 de setembro de 2024, e esse é o episódio de número 16. Então vamos dar uma olhada no que foi colocado no canal ao longo de toda essa semana. Eu vou começar aqui com essa questão do Edson Paina, porque o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ele chegou a dar uma subida bem forte nos últimos dias. Então, ele colocou o seguinte, essa subida deve ser devido ao seu Barsi estar comprando e falando muito sobre o Banrisul. Eu até acho que é possível, talvez, uma outra influência, mas não me parece que seja a questão preponderante. Sinceramente, até porque, vamos supor que realmente fosse essa questão. O banco, pelo menos, iria se manter dentro do patamar de subida, porque ele chegou a bater a R$ 13,30 acima, de R$ 13,30, e depois retornou lá para R$ 12,60 e alguma coisa. Então, assim como subiu rápido, também caiu rápido. Não sei se seria só por conta desse comentário. Alguma coisa de fato aconteceu, eu não consegui detectar o que houve. Eu sei o seguinte, até porque a explicação em si para mim não é tão relevante. Para mim é importante que ele voltou para um patamar e acredito que se ele recuar para 12 baixo ou 11 alto, eu começo a fazer compras pequenas de ações do Banrisul, não uma compra significativa. Até porque a forma como está o mercado em si, não só a questão do mercado econômico, mas a construção política, talvez eu fale disso daqui a pouquinho, ela está muito confusa. A segunda questão aqui do Leandro Silva, ele pergunta para mim o que eu vou fazer com as ações da AES Brasil. Eu tenho uma linha mestra para isso, que é optar pela primeira opção a ser oferecida na combinação de negócios. Então isso aí é o fundamento da minha decisão. No entanto, nesse momento, eu vejo que está abrindo uma janela de oportunidade. Hoje é dia 8, amanhã é dia 9, segunda-feira, vamos ver como é que o mercado vai estar amanhã, mas eu estou pensando seriamente em embarcar nessa janela de oportunidade que está acontecendo, onde a Auren está lá embaixo e a AES Brasil ela suplantou o valor da Auren. Então isso aí me fez ficar com uma pulga atrás da orelha e talvez coloque uma mudança de rota. Lembrando, eu tenho uma medida bastante conservadora nas minhas decisões. Para que eu faça esse retorno, principalmente diante do que é o método do canal, eu tenho que estar bem consistente sobre essa medida. Mas esta parece ser uma alternativa interessante. Vamos ver como é que vai estar o mercado no dia de amanhã. Não sei se eu acabei falando errado, que é o Leandro Silva, não é o Edson Paina. O Edson Paina foi aqui em cima. Então, se eu disse errado, as minhas desculpas. Então, o Leandro Silva também ele coloca aqui para nós. É verdade que o governo vai usar a Caixa Econômica Federal, para pagar o programa social Gás para Todos? Uma pergunta complicada essa. Complicada na medida que a gente precisa sempre achar a legislação específica sobre isso e depois fazer a devida consolidação do conteúdo da legislação. Mas toda essa história do governo começa aqui na conversão da medida provisória a 1164 de 2023. Isso aqui foi logo no começo do ano. E uma medida provisória ela tem um período de validade de 180 dias. Então, por conta disso, houve a emissão dessa lei, a votação, e veja que ela é do mês de junho. E, consequentemente, ela traz aqui as informações que a gente precisa na consolidação da intenção do governo. Eu acho que é importante aqui, sem entrar no mérito, o que essa lei faz é o seguinte, ela transforma o que era o Bolsa Brasil e o Bolsa Emergencial de volta no Bolsa Família e depois vai pegando outros projetos do governo passado, do governo do presidente Jair Bolsonaro, e vai colocando tudo dentro dessa lei.
Então aqui, ó, no capítulo 3, é a parte que se começa a falar do adicional complementar para o programa de auxílio gás dos brasileiros, onde brasileiros aqui entenda-se famílias com problemas de renda. E aqui no parágrafo 4º, ó, o adicional complementar terá caráter temporário, então vai durar e depois vai deixar de existir e será pago até que novo programa venha a substituir. Então aqui é curioso, né? Porque pode vir um outro programa pagando menos, inclusive, ou até um programa diferente com uma outra proposição. E aqui, ó, no parágrafo 5º, aqui nós estamos no artigo 20, tá? Então aqui no parágrafo 5º, as despesas para o pagamento e a operacionalização do adicional complementar destinado às famílias beneficiárias do programa do Auxílio Gás correrão por conta das dotações orçamentárias consignados no referido programa, que é uma forma de dizer que ele deve ter previsão orçamentária. Então tem a rubrica específica lá para ele dentro da composição do orçamento, lá na lei orçamentária anual vai constar que é destinado ao auxílio gás. Esse valor faz parte da peça orçamentária, provavelmente seja repassado, porque a Caixa Federal é que é a responsável por distribuir, então o valor será distribuído, mas não que a Caixa vai pagar o programa social gás, vai pagar no sentido, não com recurso dela, né? Vai pagar com recurso advindo do programa, esse que está ali. Então nesse sentido sim, mas não é com recursos próprios da Caixa, recursos do governo. Mas aí como é que eu sei que o pagamento é pela Caixa? Então eu estou aqui no site da Caixa Econômica Federal e ela está falando aqui especificamente sobre o auxílio gás dos brasileiros, que é o nome do programa. Então a gente vai descendo aqui, ó, e bem aqui embaixo é como é realizado o pagamento do auxílio gás, né? Então o pagamento do auxílio gás é realizado a cada 2 meses pela Caixa Econômica Federal. E aqui diz onde ou é na poupança social digital, na poupança Caixa Fácil ou na plataforma social. Também o Ederson Silva pergunta, né, qual a sua opinião sobre o setor de distribuição de energia elétrica e saneamento. É uma pergunta bastante complicada essa, né? Eu não gosto do setor de distribuição quando olho para os setores das elétricas, tanto que eu não tenho nenhuma empresa de distribuição. Talvez essas empresas mais verticalizadas, tipo a Copel, a CPFL Energia, eu olharia diferente porque pelo menos elas têm a geração, têm a transmissão e têm a distribuição. E com relação à questão do saneamento, e é por isso que está aquela imagem lá no início, onde tem uma casinha ali, tem uma parte de geração de energia, de distribuição de energia e uma de distribuição de água potável. O de energia elétrica, ele é um setor bastante complicado, né, porque ele facilita muito a questão, principalmente dos gatos. A parte de gestão é complicada, você tem muitos clientes, tem que fazer todo um acompanhamento. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, onde a Equatorial ela acabou sendo a empresa, né, que ganhou o leilão para a privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica, ela está com grandes dificuldades aqui nesta parte justamente de gestão, embora até tenha obtido resultados mais interessantes do que a Companhia Estadual. Isso porque, claro, né, está agindo em cima justamente dessas ligações ilegais. E, claro, né, que o processo de gestão é mais complicado, é preciso botar mais esforço e claro que a margem, por conseguinte, vai ter uma redução. Mas, dependendo da empresa, eu teria na minha carteira sem problema nenhum. Com relação a saneamento, eu já vi gato de água. De esgoto eu nunca, não imagino como é que possa ser, mas a de água eu já vi acontecer, mas é muito raro, né? O que acontece nesse setor é que é muito recente o marco do saneamento básico, então tem muito a ser investido. Tanto energia elétrica quanto o saneamento do ponto de vista da água, especificamente,
os custos são muito altos, né? É caro, energia é caro no Brasil, assim como a água potável também é. Eu vejo aí uma possibilidade por conta de ser um setor novo, mas a gente sabe, né, que o Brasil ainda precisa andar muito para desenvolver isso aí. Tem muito campo para andar nesse sentido. A gente está vendo aí, agora recentemente saiu a privatização do Sergipe, mas olha só que interessante, é na distribuição, porque a purificação continua como uma empresa estatal. Então, olha, eu teria companhias de saneamento na minha carteira. Entre a distribuição de energia e o saneamento, eu hoje teria uma preferência por saneamento. Acho que é o que eu diria. Embora não tenha nenhuma, eu tenho acompanhado a Copasa, a Sanepar, a Copasa com um olhar mais aprofundado, até porque se tornou uma bela pagadora de proventos. A gente pode ver aí o Itaúsa, né, investindo nessa área através da AEGEA. Então, esses grandes players, se eles não estão deixando de lado, por que a gente deixaria? Então eu gosto muito da parte do saneamento, principalmente em relação ao setor de distribuição de energia elétrica. No setor elétrico, eu ainda prefiro a geração e a transmissão. Outra questão aqui também do Leandro Silva. O mercado de energia livre vai impactar nos lucros das distribuidoras de energia, como por exemplo a Equatorial, né, a Energia, a CPFL Energia, e as geradoras terão mais lucros, como a ENDE? Eu acho que sim, acho que as geradoras, nesse caso, né, especificamente das geradoras, até porque você pode olhar que todas elas estão fazendo um forte apelo para o segmento de ingresso no mercado livre. E, consequentemente, eles não entrariam nisso se isso não estivesse por afetar o resultado. Uma das que está entrando forte agora, até comprou a Estrela, né, o nome da empresa que faz justamente o gerenciamento dessa carteira, foi a Auren, que nós trouxemos aqui no canal. Então é mais um aspecto para nós ficarmos de olho. A AES Brasil já vem fazendo isso, né, ela já tem outros parceiros a quem ela entrega diretamente. E com relação às distribuidoras, se vai afetar os lucros, talvez, mas de uma forma muito marginal, eu acredito. O Brasil não tem potencial assim para um desenvolvimento muito forte do setor, principalmente do setor industrial. E tirando o setor industrial, depois o resto é produção, que é a parte de serviços e também a parte de linha comercial direta, que na verdade ali vai ficar ainda ao encargo das distribuidoras. Então o setor industrial, que seria o mais beneficiado com o mercado livre, não tem uma tendência de desenvolvimento. Então eu acho que tem uma perda de lucros, mas me parece assim que é uma questão muito mais marginal. E também tudo dentro dessa mesma linha, né, se eu tenho alguma preferência aqui pela CEMIG ou pela CPFL Energia, eu acho que hoje eu teria uma preferência pela CEMIG nesse momento. Ela está com um preço ali que não está me agradando muito, mas eu acho que se ela voltar para os R$10 pela metade ali, né, R$10 não alto, né, mas um R$10 meio ou R$10 baixo, eu acho que ela fica muito interessante. E a CPFL está se mostrando, né, como empresa verticalizada, uma boa pagadora de proventos. Mas a minha preferência hoje seria pela CEMIG, pela toda a conjunção. Claro, ela tem esse risco, né, a CEMIG, da federalização, mas eu tenho a impressão, primeiro, que é um processo bem difícil da federalização. Não quer dizer que não vai acontecer. Mas eu acho que tem um outro aspecto secundário nisso aí, que na realidade os resultados dela têm sido muito bons, né? E esses resultados muito bons não interessa se é governo federal ou governo estadual. Até porque ela tem que fazer a sua prestação de serviço e lá no final das contas, né, o retorno é justamente pela participação acionária que ou o governo estadual de Minas Gerais ou o governo federal vai ter na empresa, que continua a mesma. Não vi assim uma mudança significativa no caso do acionista. Eu sei que se ela encolher ali, eu começo a olhar ela com esses 10
R$1,50 para baixo, eu começo a olhar com outros olhos para ela, começa a me interessar. E na última questão vem aqui do Edson Paine, porque eu tinha conversado num outro sobre a questão do déficit primário, falei também do déficit nominal, e aqui ele tem um entendimento que é difícil, né, a gente sair desse déficit primário, ou alguma evolução nesse sentido. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Mas a questão, eu nem vou entrar muito no mérito do que ele colocou aqui. A opinião dele é importante, né? Eu sugiro que você dê uma lida na visão que tem, porque é importante olhar várias visões nisso. Mas eu trouxe essa questão aí porque eu estou olhando para o cenário que nós estamos no momento, né? A gente tem um período eleitoral pela frente. Hoje é dia 8, ontem teve uma manifestação, mais uma vez uma manifestação forte na Avenida Paulista, com seus propósitos, que contracenou muito em termos de apelo popular com o que aconteceu em Brasília. Então tem uma coisa muito estranha que está acontecendo. Se nós pegarmos essa semana que passou, foi uma sucessão de escândalos, assim, né? Uma envolvendo o ministro por uma questão de comportamento. Nós tivemos uma mulher, uma influência presa, vinculada com questão de o mercado de apostas. Também nós tivemos um outro influenciador, agora homem nesse caso, que veio pedir desculpas aí porque se arrepende, né, de ter feito propagandas dessas empresas de aposta. Tem uma coisa estranha que tá se sucedendo aí, talvez com algum impacto dentro do mercado. Eu não consegui entender direito ainda para poder fazer uma construção adequada de cenário. Isso aí, se eu chegar numa conclusão razoável, eu trago aqui como análise de cenário, mas tem alguma coisa que está estranho. Então a gente tem um problema de déficit, que é o que está sendo colocado aqui pelo Edson Paine. Nós temos esses escândalos, todos escândalos antigos, por que estão vindo agora? Nós tivemos o banimento do X, essa confusão com o mercado internacional. Então eu estou olhando de uma forma muito cestrosa. E uma coisa que me chamou a atenção também foi que algumas empresas do mercado americano, da parte de investimentos, eles voltaram a mencionar a hipótese de recessão na economia americana. Nós tivemos lá a questão do Japão, né? A valorização da moeda e uma corrida, ou na verdade é o seguinte, eu já tinha falado, né, daquela operação, então as pessoas começam a querer os seus títulos de volta para poder voltar a aplicar no Japão, e isso aí talvez acabe desenhando um cenário esquisito aqui no Brasil, onde, aí que eu não sei, né, eu só estou conjecturando, não cheguei ainda na conclusão desse cenário, mas se isto tudo, lá nesse panelão, com todas essas informações que a gente está trazendo aqui, eu digo porque os escândalos aqui do Brasil são coisas que já eram antigas, só saíram agora, parece que tem alguma coisa, a gente não está conseguindo enxergar, eu pelo menos não estou, né? Se você tiver, você comente aqui, eu não consegui enxergar ainda, mas tenho a impressão que é um sentimento só, eu não posso afirmar isso, que em breve a gente vai ter algum impacto dentro do nosso mercado acionário. É o que parece que está se desenhando. E acho que o impacto talvez não seja positivo. Então, mas é preciso coletar mais informações. Então, muitas decisões eu vou estar tomando essa semana, você vai estar assistindo, acompanhando aqui no canal, algumas elétricas, que nem eu falei agora há pouco, porque me parece que está surgindo aí algum cenário de oportunidade. Mas vamos ver como é que isso aí vai se desenhar ao longo das semanas que irão passar. Tem muita gente que não gosta muito dessas leituras de cunho macroeconômico, mas eu não entro no mérito assim, se a gente acerta ou erra nessas suposições, mas às vezes é o intuitivo que diz que tem alguma coisa ali que está nascendo, positivo ou negativo, ainda não consegui detectar. Mas eu olho para isso porque justamente, né, é onde a nossa reserva, aquela de oportunidades, que a gente está construindo ela nessas últimas semanas ou nesses últimos 2 meses, porque as ações subiram muito, né? E eu não sei até que ponto é uma subida que é de fato por um mercado que está pujante ou é apenas um ataque especulativo. Parece que a segunda hipótese é a mais viável.
E se isso for verdade, então é hora de fazer uso das nossas reservas de oportunidade. Mas eu estou também curioso aqui para saber a sua posição sobre tudo isso, né? Até para a gente ir construindo uma ideia mais ajustada e melhorar as nossas decisões. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.